Olá, sou Luandir Dogum, sou Babalorixá do Iliela Quetua Xangujá, localizado em Cotia, São Paulo. Bom, o tema que eu vou abordar agora é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e me fazem, né? Estou com obrigação atrasada, ou então, eu preciso me iniciar para orixá. Se eu não fizer ou se eu não dar a obrigação, o santo vai me castigar? Afinal de contas, santo castiga? Isso é uma pergunta bem, muito comum, né? E algumas pessoas sambam bastante para responder. Isso é quando respondem, né? Eu não sou adepto dessa nomenclatura, né, castigo do santo. Até porque nós cultuamos um sagrado, né? Que não seria bacana cultuar alguém ou algo que nos castigue, né? Na verdade, quando nós nos iniciamos por orixá, na maioria das vezes, né? Existem diversos motivos de o porquê nos iniciamos para o orixá, mas nós temos certas necessidades, não é isso? Então temos necessidades que só são supridas quando nós nos iniciamos para o orixá. Então, na verdade, o orixá ele tem o papel de suprir determinadas necessidades que nós temos, necessidades ancestrais, necessidades espirituais, né? Então existem alguns déficits espirituais que nós temos, a qual são supridos com a iniciação para o orixá. Pois bem, então a partir do momento que nós deixamos, né, de lado essa indicação essa que pode sair muitas vezes, né, sai no Mérito de Logum, que é o jogo de Búzios, que é o oráculo que nós utilizamos aí no candomblé. Então nós sentimos certos sintomas, procuramos aí um orientador espiritual, né, um babalorixá, uma yalorixá, uma pessoa séria, apto para manusear, né, o Mérito de Logum. E o Mérito de Logum ele aponta que nós temos determinados déficits ou necessidades, a quais são supridos alguns com ebós, outros com bori, né, que são alguns procedimentos. Logo falarei também sobre ebós e boris, né? Mas também existem alguns apontamentos, né? Às vezes nós temos necessidades ancestrais, mas existem alguns apontamentos que sugerem que nós teríamos uma vida mais regrada, mais completa, se nós iniciássemos por orixá. E, seguindo a orientação do Mérito de Logum, algumas pessoas, muitas pessoas, dão um prosseguimento, né, a isso e acabam se iniciando por orixá. Pois bem, feito isso, a pessoa... outro tema que eu vou abordar logo logo é a Bianta e orixá, enfim, mas isso não é hoje, né? Mas a pessoa passa a ser iniciada por um determinado orixá, né? Passa a ter em si a presença contínua dessa energia, desse Deus, né? A partícula desse Deus. Tudo que é vivo se movimenta, tudo que é vivo se alimenta. Então, a partir do momento, né, que nós inserimos um ser que é vivo, que se alimenta, nós precisamos alimentar, nós precisamos cuidar, né? Então, se nós ficamos aí com essa energia parada, então com certeza a pessoa se iniciou, não vai, nunca lembra de fazer nada, não toma depois um bori, não dá comida para o santo, não toma as suas obrigações, né? Ou então, já tomei a última obrigação, que é de 7 anos, porque passou de 7 anos não é mais considerado obrigação, são comemorações, são ajoduns, mas o santo precisa, né, se alimentar, mesmo depois dos 7 anos, ainda mais depois dos 7 anos, porque a energia está completa, né? Você se inicia e vai terminar esse processo iniciático na obrigação de 7 anos. Então você formou completamente aquela energia, né, que um dia foi inserida em você, aí que você precisa cuidar mesmo, né? Então, a partir do momento que você se iniciou, porque um dia você detectou que você tem um déficit, que você tem uma necessidade, né, e você inseriu essa energia em você, então agora você tem duas necessidades. A necessidade que outrora foi suprida pelo orixá e a necessidade de cuidar desse orixá, não é isso? Por exemplo, às vezes uma pessoa precisa tomar ali 2, 3 medicamentos e ela gera uma necessidade de tomar um outro medicamento porque aqueles primeiros medicamentos fazem mal para o estômago, né? Enfim.
Então, a pessoa que tem uma necessidade contínua, que toma medicamento controlado, outro de medicamento contínuo, né? O medicamento não é o vilão dela. Então, não pode dizer que esse remédio é o meu vilão, esse terrível remédio, eu preciso me libertar desse remédio. Na verdade, o que a pessoa precisa se libertar não é do remédio. A pessoa precisa se libertar das doenças, né? Que são supridas pelo remédio. Precisa se libertar dos sintomas que estavam sentindo quando foi receitado o medicamento, entende? Então, se a pessoa deixar de tomar o remédio, não é o remédio que vai punir a pessoa, e sim os sintomas, né? As doenças, os déficits que ela tinha que vai voltar à tona. Então, quando a pessoa deixa aí de cuidar do seu orixá, não é o orixá que está punindo, né? E sim, na verdade, ela está deixando de receber aquele axé necessário para que ela volte, né, novamente tenha uma vida completa. Então, uma vez que você é iniciado para o orixá, uma vez que foi inserido em você esse orixá, precisa cuidar, precisa dar toda a atenção especial, né, para que o orixá possa estar ali vivo, constante, sendo por você, correndo por você, não é isso? Tá bom? Então, essa questão de orixá castiga por falta aí de obrigação, existem casos e casos, né? Então, entendo também que o orixá não ficaria satisfeito vendo que a pessoa tem tempo para tudo, tem dinheiro para tudo, tem condição para tudo. Quando precisa fazer uma viagem, encontra tempo, encontra dinheiro, e quando chega no momento do orixá, nunca tem tempo, nunca tem dinheiro, não dá, o orixá entende, e não é bem assim. Então, existem casos e casos, mas na grossa maioria, gostaria que você ficasse com esse conceito, né? Que nós nos iniciamos porque nós tínhamos aí déficits, né? Nós tínhamos déficits ancestrais, déficit de Nori, déficit de Odus, déficit de caminho. Então nós precisávamos aí dessa energia, desse axé na nossa vida. Outros se iniciaram porque simplesmente gostaram, foram muito simpatizantes com a religião e decidiram, né, dar continuidade. Mas uma vez inserido o orixá na pessoa, cria-se essa necessidade de cuidar, tá bom? Então espero que possa ter sido de grande valia para você esse pequeno vídeo. A bênção dos meus mais velhos, meu Pai algum abençoe os mais novos.